você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 451 horas de programa. Fiz essa conta ontem, porque eu estava me sentindo mal e não sabia mais o cálculo, Roberto Leão. É bastante tempo. 451 horas de programação sobre espiritualidade, 5 anos de TV. Muito bem. Vocês já maratonaram a Reconnect? Maratona e vale a pena. A gente estava até conversando com um casal ali fora antes de entrar para gravar, que são pessoas que assistem a Reconnect, vieram conversar com a gente e tal. Ela é católica, que é interessante, mas é legal porque expande a consciência, é muita informação. E são informações que é bom a gente ter até para quebrar paradigmas e compreender melhor até a nossa própria religião. Ela falou que você interrompe muitos convidados. Não, ela falou que você interrompe muitos convidados. Mas vocês têm que entender, gente, assim, as pessoas confundem. O nosso programa, ele vai na íntegra para o YouTube, para que você possa assistir, maratonar quantas vezes quiser, aonde quiser, quando quiser. Mas nós não somos um podcast. O podcast, você vai no estúdio bacana, grava lá seu podcast, tem 3 horas. Ou mais, a hora que você quiser ficar lá, 3 você fica, horas, né? 4 horas para gravar sobre um programa, sobre um assunto específico. TV, nós temos 1 hora de programação. 1 hora de TV, gente, é muito tempo 1 hora de TV para uma programação de uma TV aberta. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem mais tempo do que o jornal. Então, é muito... nós já tivemos 3 horas de programação. Então, é muito difícil para a gente, é uma honra ter esse espaço todo aqui na TVC, tá? Mas não somos um podcast, então temos que espremer o tempo para caber tanto assunto, que nossos convidados são escolhidos a dedo, têm muito conhecimento, passam com embasamento dos assuntos que eles se propõem falar aqui, mas é pouco tempo. Então, muitas vezes, a gente tem que interagir aí, interromper para poder dar tempo de falar tocar no maior número de tópicos, de assuntos possíveis, para que você possa depois entrar em contato com o convidado e se aprofundar melhor. É isso aí. Roberto, você que só está perdendo para o Fábio Júnior, né? Encontrou a mulher da sua vida. Valeu. Renatinha, obrigado. Você salvou Beijo, uma alma meu amor. perdida, tá? Mas você perdeu, só está perdendo a Fábio Júnior, né? 7 casamentos, Roberto? Não, que é isso, foram 5. Então, será que realmente, né, deveria ter acontecido assim? O que é um casamento sistêmico, Roberto? Uma pergunta interessante também que eu quero fazer hoje para a nossa convidada é: e os ex, né? As pessoas falam muito, o meu ex, a minha ex. Como é que a gente corta esses... Porque resolveu, às vezes, de forma mais melhor ou pior resolvida, mas sempre fica um resquício. Como é que a gente faz para cortar esses laços? Tem algum processo terapêutico ou espiritual que a gente possa cortar esses laços e realmente seguir para uma nova vida? Acho que tem um porque tema ficam-se as mágoas, tem relacionamento que termina e você não quer nem falar do nome do ex, ou então você vê o ex, dá logo um frio na espinha, né? Por que isso acontece? O que é um casamento sistêmico? Existe divórcio energético, né? Precisa cortar os laços? Precisa cortar o laço quando o relacionamento é um relacionamento abusivo, mas você conseguiu se desvencilhar daquele relacionamento. Exatamente. É necessário fazer um corte. Aconteceria isso se tivesse sido feito um casamento sistêmico. Para falar sobre esses temas hoje com a gente, sobre casamento sistêmico, ela que é terapeuta integrativa desde 2009, bastante tempo de experiência, terapeuta sistêmica, ela é carioca, mas tem suas raízes bem firmadas aqui no Ceará e veio para cá apenas há 4 aninhos, voltou para a terrinha do coração. Então, né? Eridan Mourão, falando sobre casamento sistêmico. Bem-vinda, Eridan. Seja muito bem-vinda, Eridan. Prazer tê-la aqui. Bom dia, prazer é meu estar aqui, sobretudo hoje, que eu não sei se vocês sabem, é o primeiro dia do ano novo astrológico, né? Olha então, aí! Muito bem. Ano de Júpiter, ano de expansão. A gente está gravando aqui, vamos falar, a gente está gravando no dia, que dia é hoje? 20 de março. Hoje é dia 20 de março, 20 de nós março, estamos 2025. Às 9h20 da manhã, Da madrugada. de uma quinta-feira. Então você está assistindo a gente no domingo, 2h30 da tarde. Ou em qualquer horário, qualquer dia, qualquer no hora YouTube, na internet. Né? Verdade. Eridão, o que foi que dentro dessas suas experiências de terapias integrativas, nas terapias integrativas você passa por vários tipos de conhecimento, Isso. né? Uhum. Então, o que foi que te fez chamar a atenção especificamente para se especializar em casamento sistêmico? Antes de falar o que é casamento sistêmico,
O que te levou a isso? Certo. Foi o estalo. Vem muitas pessoas para as constelações, né? E constelação, acredito que as pessoas saibam, mas quem não sabe ainda pensa que é das estrelas e não é só das estrelas. Quem não sabe, assiste na Reconnect. A gente tem Verdade. programas sobre constelação, Karina Ótimo. Greco, né? Tem Então, Karina Greco, pronto. tem outras pessoas. Tem outras pessoas também. Maravilha. E aí chegam pessoas com essas questões de separar, de querer começar um novo casamento, até que um dia chegou para mim uma jovem e ela disse: eu queria que tu fizesse o meu casamento. Eu digo: eita, casamento nunca fiz. A gente faz os divórcios sistêmicos, e aí só trazendo uma fala no que tu trouxe, não existe ex para as constelações. Existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Por quê? Porque quando a gente coloca alguém no lugar de ex, a gente está excluindo. E quando a gente exclui, algo vai precisar ser visto novamente. E aí, muitas vezes, isso se repete no outro casamento, no outro, questões que não foram resolvidas. E aí, quando ela trouxe isso, na mesma semana, um amigo de Pernambuco, que trabalha com casamento, mas não nesse... Ele disse: estou aqui pensando uma estratégia para te trazer, para a gente ver aí, celebrar um casamento holístico. Estou pensando, o que é que tu acha? Eu digo: holístico? Assim, eu digo, talvez caiba aí algo que a gente faça sistêmico. E aí fui pesquisar, que eu também não tinha visto, e vi que existe essa forma. Então, fui estudar, fui ver e sentir. E aí surgiu isso e eu pensei: poxa, que presente. Porque eu sempre digo às pessoas que antes de casar, é importante que elas constelem a vida delas. Porque muitas vezes a gente vem para um casamento casado com o pai ou casada com a mãe. Às vezes um pai que morreu cedo ou saiu cedo, o filho toma o lugar desse pai para ajudar a mãe. E às Sim. vezes a filha faz a mesma coisa. Às vezes o filho nem toma esse lugar porque quer, né? Não, nunca é porque quer. É um movimento de alma inconsciente. Aquela alma sente que precisa ocupar aquele espaço. Mas tem várias formas de fazer que não assim. Então você já vem casar, mas esse espaço energético está preenchido pela tua mãe. Não vai rolar no casamento, não tem como. E a mesma coisa quando a filha vem casada com o pai. Então, eu digo, antes de casar, a gente constela, vai cada um para o seu lugar no sistema. E antes de separar também, é bom constelar. Por quê? Porque, às vezes, quem está separando ali são os nossos pais em nós. A gente está revivendo questões ancestrais que estão na nossa memória pessoal e transgeracional, que vem passando de geração em geração. E ali não é você que está separando, mas é o teu pai, a tua mãe, a história deles. Às vezes, na mesma data, você na mesma idade que aconteceu algo com teu pai, com a tua mãe, é o momento que está acontecendo na tua vida. Então, muitas vezes, as pessoas vêm e nem separam mais, porque elas vão constelar, ver aquilo, resolve. E por que não, então, a gente trazer isso para o casamento sistêmico? Por quê? Porque são clãs diferentes. Lá atrás, na ancestralidade, se casava dentro dos mesmos clãs, para resguardar os segredos, né, do clã. Mas isso começou a sair. E desde que começou a casar com clãs diferentes e, às vezes, até rivais, foi passando de geração em geração essa briga. Então, a gente vem hoje aqui e está trazendo muita coisa que não nos pertence. E quando a gente faz esse movimento constelatório, a gente vai deixar alguns valores que foram importantes e fortaleceram a nossa ancestralidade até aqui, mas que hoje não dá mais para a gente seguir levando. Sobretudo quando a gente vê pessoas de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, eles têm uns valores lá, outros aqui, religiões diferentes. E se a gente não faz essa junção, a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas você, assim, quando você casa com uma pessoa, né? Você está falando sobre a questão de você resolver questões do noivo, resolver questões da noiva, ou do noivo, da noiva, não interessa, mas assim, resolver questões de cada uma das partes. Mas quando você casa, você também, na sua visão, você assume questões que não são suas, que vêm da ancestralidade do outro,
isso impacta na sua vida também. Os contratos, os problemas, os problemas da ancestralidade do outro. Eu falo também assim, quando você, por exemplo, tem essa coisa de casar e colocar o nome, né, do marido. O que é que isso traz para a vida de quem está casando? E principalmente, complementando a pergunta do Roberto, hoje já não pode mais tirar o nome. Mas antigamente se tirava o nome para colocar o do marido. Ali também quando você tira o nome de um ancestral seu, de uma ancestralidade sua, energeticamente, sistemicamente falando, eu não estou renegando aquela ancestralidade e assumindo a ancestralidade de um outro, hein? Pois é. Bom, Ótimas perguntas, né? E elas se eu gosto casam. dela porque ela agrada os dois. Não, e elas se complementam, né? Porque aí o Roberto traz aqui essa questão de você entra no sistema do outro, não existe mais sistema do outro, ele passa a ser seu. Ele é o seu sistema também. Todas as pessoas que passaram na nossa vida e que a gente teve algo mais profundo com elas, elas passam a E o fazer pior é que às vezes parte. você assume BO que nem sabe qual é, né? Pois é, mas também não é por acaso. Eu não chego na família do Otávio por acaso. Eu preciso curar algo na minha família, que eu vou me conectar com ele para que a gente cure junto. O que tem de um lado, tem do outro. Ainda que a gente não conheça, ainda que a gente não saiba. Então, sim, eu entro naquele sistema para ajudar a resolver, mas também posso me emaranhar com os emaranhamentos deles. Assim como o nome que eu trago para mim, eu trago ainda mais forte essa ancestralidade, essas memórias, essa história. E quando eu tiro, se eu não faço isso muito bem, numa celebração até, para honrar eles e dizer, agora eu preciso deixar esse nome, mas eu faço isso com reverência e vocês continuam em mim, eu posso estar excluindo. Principalmente se eu quero excluir, eu não quero mais o nome do meu pai, eu não quero mais o nome da minha mãe, eu mudo agora totalmente. Então, estou me encrencando, estou me emaranhando, eu estou excluindo, sobretudo, aqueles que na lei são maiores do que eu, porque eles me deram a vida, eu devo a minha vida a eles. E eu estou colocando eles na exclusão, mas eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe, eu estou excluindo a mim mesma, a parte de mim mesmo. Agora, fugindo, não fugindo, mas complementando nosso assunto de nomes e casamentos e sistêmico, né? Quando, por exemplo, a pessoa só tem o nome do pai, que tem aquelas famílias mais patriarcais, que nasce um filho, eu lembro, a mãe é a Silva e o pai é o Souza. O nome do filho é Henrique Souza. Aí a pessoa olha, tem nome da tua mãe? Não, porque meus pais decidiram colocar. Ou quando bota só o filho ou o júnior. Só o meu. Ou quando o nome tem só filho, júnior, neto. Renegando a parte também paterna ou materna. Isso implica em que sistemicamente? Isso implica na falta. Você sente a falta dessa força. Porque, na verdade, mesmo nós que temos o nome da nossa mãe, o sobrenome, a gente tem o sobrenome do pai da nossa mãe. Sim. Ao longo da história, os sobrenomes das mães foram deixando. Você até pega, mas você pega agora o sobrenome do pai da sua mãe. E isso vai trazendo para nós uma exclusão muito grande. Do sagrado feminino, né? Esse sagrado feminino, ele fica meio que relegado, né? E aí a gente fica aqui nessa briga interna e externa nos relacionamentos do feminino disfuncional e do masculino disfuncional, porque essa briga já está dentro de mim. A primeira coisa, antes de eu fazer uma celebração sistêmica, é preciso que os indivíduos, e quando eu trago, a gente não faz a celebração só de pessoas de sexos diferentes. Sim. Porque esse é uma celebração para incluir. É sobre almas, é sobre sistema. Então, se as pessoas têm o mesmo sexo, também se faz sim, também. Sim. Mas, antes de tudo, elas precisam estar resolvidas com ela, com as questões dela, casada com ela, inteira nela. Né? Eu achei a minha cara metade vai dar ruim, porque um não é a metade do outro. Um pela metade com o outro pela metade, não se encaixa. Eu preciso estar inteira, casada comigo, resolvida em partes, aquilo que é possível naquele momento, porque cura é jornada, é a vida inteira fazendo as curas. Bert Hellinger,
que foi o criador da constelação, morreu acho que com 92 anos, 82, e na semana de morrer ainda quis constelar um tema com a mãe dele, que já era falecida. Quer dizer, não é uma coisa que eu fiz agora e não vou precisar depois olhar para isso. E, sobretudo, quando se trata de relacionamento, porque é tão complicado a gente com a gente, a nossa ancestralidade, e aí tu vai com o outro agora, e é a ancestralidade dele. E aí eu entro, às vezes, num relacionamento que eu já não gosto da família do meu esposo, ou o meu esposo não gosta da minha família. Essa é a coisa mais comum. E já vai dar muito ruim, porque energeticamente eu estou excluindo, eu quero entrar, eu quero ser aceita, mas eu já estou excluindo eles. Como que aquele clã energeticamente, sistemicamente vai me receber? Não recebe. Não vai dar bom, não tem como. E se não der muito ruim agora, lá nas próximas gerações vai dar, porque alguém vai ter que parar e dizer, não, chega, a gente Só precisa puxa a raça resolver. do teu pai. Só puxa a raça. Me diz uma coisa, Eridan. Nós temos os casamentos. O Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Os casamentos são realizados, em sua maioria, nas igrejas católicas, né? Mas se você for ver a simbologia do casamento católico, tem ali uma celebração magística, vamos dizer assim, sistêmica, né? Então tem promessas, até que a morte os separe, né? Então, estou dizendo, você só pode separar, né? Se morrer. Né? O que Deus uniu, o homem não separa, aquele negócio todo, né? Então, o divórcio de papel, você ir no cartório, ou então na justiça e se divorciar no papel, ele anula um casamento feito com essa simbologia religiosa, energética e familiar que está se vibrando naquela celebração? Rapaz, assim, eu Pegadinha vou... do malandro, né? Essa é. Mas, assim, eu vou dizer daquilo que eu conheço, né? Pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, não é o papel que une as pessoas e também não é o papel que separa as pessoas. Sim. Independente de ser aqui no civil, ou no religioso, ou lá com Mas o pastor. papel também não deixa de ser um contrato, né? Você está assinando um contrato Isso. que E a energeticamente cerimônia tem um não peso. deixa de ser Isso. E é uma cerimônia. A cerimônia Isso. ela tem o seu ritual ali, que é um ritual de contrato para além do papel. Certo. Mas na hora que você assinou aquele papel e você fez aquele contrato, energeticamente, de alguma forma, você está ali ligado. Mas precisa entender o além do aparente. Porque no aparente do aparente, você fez um contrato de casamento, mas às vezes as almas aqui dentro, o que está unindo Não está ali... vibrando, né? Não está Não. vibrando naquele sentimento, né? Então, só ali protocolar, não, né? Pois é, não está acontecendo esse casamento. Assim como o divórcio. Você assinou o papel, você deu, está lá, divorciado. Mas aqui dentro, eu não quero. Eu não aceito nem me separar e nem dar a separação. Queridão, assim, não sei se as Sigo pessoas- levando aquele lá. Não sei se as pessoas sabem, a gente já conversou com muitas pessoas de várias vertentes espiritualistas. E a gente também, nós somos dois curiosos e estudiosos nesse campo energético, magístico, essas coisas todas, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas dentro das celebrações, inclusive católicas, tem muita coisa energética ali, ancestral, Sim. inclusive de uma forma, de uma ressignificação até de uma amarração amorosa, se as pessoas não sabem. Então, a mãe colocando a mão, tirando o feminino dela, entregando o feminino dela à esposa do filho, né? O pai, o masculino, entregando em sua totalidade aquela cria para o novo masculino honrar. O padre, muitas vezes, colocando aquela faixinha na mão. Ou então a troca de A alianças. consagração da A aliança, consagração das alianças. Os decretos que são falados. Ali é muito poderoso. É sim. Ali é muito poderoso. Não é brincadeira. As pessoas Não, têm uma não, ideologia de que é jeito nenhum. só uma Não. simbologia. Não é simbologia para quem entende de energia. Não é só Isso, simbologia, não. isso. A pessoa separa de um casamento, de uma carga, não se sabe que carga é aquela que esperança, que a família, que as pessoas colocaram naquela união, né? O que era naquele momento, aquelas pessoas, aqueles dois envolvidos colocaram a energia naquela celebração. Briga todo mundo tem, às vezes a pessoa não aguenta a pressão, se separa e não consegue mais se relacionar com ninguém. Quando se vai olhar numa terapia sistêmica, se vê que o BO é que ela está casada. Sim. Para o sistema, ela ainda está casada. Isso.
Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Não. E aí, como é que faz isso? E aí a gente constela isso e coloca cada um no seu lugar, reconhecendo que aquele primeiro marido, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, Não sei porque ela olha para mim. tem um lugar. Fábio Júnior. Ele tem um lugar de precedência, mas não mais de prioridade. E aí você se disponibiliza a seguir, porque muitas vezes você nem sabe que está casado com aquela pessoa. Chegou para mim esses dias uma pessoa que ela até já é escritora, tem livros publicados, mas ela ainda traz o nome do primeiro marido. É porque ela achou bonito. Mas, Deve ser um nome bonito. mas assim, Duvido ser o Silvio. já teve outros relacionamentos, está com outra pessoa, e em alguns momentos tem algo que não está fluindo. Por quê? Energeticamente, aquele primeiro marido ainda está ali. Mas, Eridane, deixa eu te perguntar uma coisa. Fora essa questão de conscientizar a pessoa de que é necessário ela ter essa cura, resolver esses laços, compreender que o que passou faz parte também de você. Mas dentro desse ritual inteiro que o Bernardo falou aqui, que não é só exclusividade do catolicismo, mas Não, é só um exemplo. basicamente todas as religiões têm esse ritual, esse ritual magístico que vai para além do contrato ali assinado. Existe alguma coisa que você faz também no sentido espiritual para desfazer esses contratos? Olha, ele perguntou de outra maneira do de você Entendi. É a muito constelação, sabichão. é a constelação, Roberto. É a constelação. Sobretudo quando vem uma pessoa que já teve um casamento, a noiva e o noivo outro, antes de qualquer celebração sistêmica, primeiro a gente precisa constelar individualmente. Mas me diz uma coisa, quando o marido ou a esposa morrem, responde já. Vamos para o intervalo. Certo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.HD, afiliado à TV Cultura, 12ª temporada. 12ª temporada. 451 programas, 451 horas de programação sobre espiritualidade, 5 anos na sua TV aberta. A Reconnect dando voz às pessoas que têm muita coisa para passar para vocês e que não tinham espaço Na TV aberta. TV aberta no Brasil, tá? Como, por exemplo, a nossa querida Eridane, que está falando aqui sobre casamento sistêmico, que é um assunto muito interessante. Tenho certeza que você está aí do outro lado gostando como a gente está adorando aqui falar com ela. Antes de ir para o intervalo, Eridane, eu fiz uma pergunta seguinte. Quando a pessoa morre, um esposo, sobretudo precocemente, quando o casamento está tudo bem, porque quando está divorciado não, né? Nem sempre, né, Eridane? Nem sempre. Mas quando está tudo bem, tudo mais, e acontece um caso desse, como
Como é que faz para essa pessoa que ficou ter uma nova oportunidade de ser feliz aí com um novo casamento, nas suas relações? Como é que faz? Certo. Primeiramente, ela precisa esperar esse luto, vivenciar o tempo do luto, né? Porque às vezes a própria família fica querendo apressar as coisas. Ai, não pode. Tem que dar um tempo. E esse tempo é individual, é o tempo de cada um, né? Após isso, aí é preciso realmente que ela veja se ela tem condições de sozinha fazer esse movimento de honrar essa pessoa que teve na vida dela, mas entender que passou para que ela possa seguir. E é interessante você trazer isso. Veio para eu constelar uma senhora já idosa, viúva há mais de 30 anos, e ela veio porque o relacionamento não fluía, ela queria arranjar alguém, porque ela é uma senhora nova, uma jovem senhora, 60 e poucos anos. Mas não flui, Eridan, e eu não consigo, e não dá certo, mas eu quero demais. E aí a gente começou a conversar, né, fazendo a conversa sistêmica. Ela tinha tudo do marido guardado, mais de 30 anos. Roupa, documentos dele, fotos. Na verdade, ela estava esperando um retorno. Ela estava esperando o retorno de alguém que não vai voltar. E aí a gente viu isso, quer dizer, ela não se libertava nem libertava o marido, né? Pois é, casada com ele. E aí nesse dia, quando terminou lá a constelação, depois ela mandou foto, e aí tirando tudo e doando. E eu digo, olha, mas não vai jogar as fotos fora, né? Vê para as filhas. Vê que se as filhas... Não, porque eu não vou querer nem as fotos. Não, então dá as suas filhas, veja quem quer. Você que tem... Olha, lá tem terra para a Eridan, tá vendo? Eridan, mas você que tem uma visão espiritualista bem embasada, tá? Me diz uma coisa, quando a pessoa promete, né, que vai ser fiel, que vai honrar, que vai amar para sempre, aquelas promessas que a gente faz no fogo da paixão, vou te amar para sempre é muito tempo, né? Então, ou então uma senhora dessa que praticamente estava vivendo sua vida né, caminhando sem, assim, estava prometendo um amor eterno, estava dando um amor eterno, sem perceber, né? Aí quando a pessoa quer ser feliz, não, eu vou ser feliz, e aquela alma que desencarnou, fala assim, não, senhor, você prometeu que era eterno. É verdade. Como é que acontece isso? Você já pegou caso assim? Já peguei. Da caso alma assim. de quem foi, falou assim, não, você prometeu amor eterno, você não vai ficar com ninguém, não. E aquela alma, aquela consciência, aquele sistema atrapalharam novos relacionamentos? Atrapalha. E é quando a gente abre as constelações e aí vai ter que fazer esse movimento de trazer para a consciência, tanto daquele que ainda estava ali amarrado, como daquele que já não faz mais parte desse plano e que, de alguma forma, sempre vai fazer parte do sistema, mas agora não mais. É preciso. Porque essa questão pode ser uma questão esse exemplo que você me deu da sua cliente, né? Dessa pessoa que te procurou, que ela guardava as roupas, guardava as fotos. Pode ser realmente uma questão de dificuldade de desprendimento ou ainda de uma vivência de luto, né? Mas pode ser também o sistema está cobrando, o sistema do marido falecido está cobrando a ela, né? Cobra. Não, você não vai dar minhas coisas, não. Cobra, né? Cobra. Isso é muito presente. É nesse momento que a gente inclui e pede a permissão deles para que a gente seja liberado e seguir. Nesse momento que a gente se curva ao sistema, porque eles são grandes e são fortes, vieram antes de nós, e na hora que eu entro no sistema do outro, eu também me comprometi a fazer parte daquele sistema. Mas não tem divórcio litigioso, não? No mundo espiritual, não dá para cortar, esse divórcio sistêmico, dá para cortar, incluindo. Nunca excluindo, nunca querendo deixar para lá. A gente abraça assim, né? Tem que Mas, ser... Mas, Eridan, uma coisa que eu acho que é interessante de deixar claro, porque com certeza as pessoas estão com essa pulguinha atrás da orelha, assim, tentando entender qual é essa diferença. A gente começou falando sobre não existir ex, né? Quer dizer, faz parte ainda da sua história, você não vai abandonar aquilo, de certa forma faz parte da sua vida, você permanece com aquilo ainda... dentro do seu campo, lá dentro do seu campo. Mas a gente falou também sobre a viúva que não dava as coisas do marido. Então, assim,
qual é o limite, o que é que a gente precisa fazer, onde é que está essa linha tênue ali de continuar honrando o seu passado, o que você passou, mas não se apegar a ele, não trazer ele como um peso para a sua vida. Certo. E aí, como eu digo, né? Constelar é trazer para a consciência e incluir. Muito disso a gente não tem consciência que está fazendo. Sim. Na hora que a gente traz para a consciência que eu estava ali ainda, casada com aquela pessoa, porque eu guardava as coisas dela, eu percebo que não é mais por aí, não faz mais esse sentido. Eu honro e agradeço o tempo que foi, toda a nossa história, mas agora eu preciso seguir meu caminho, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E nesse momento eu faço essa reverência a todos daquele sistema. Então faz parte de mim enquanto vivemos juntos, enquanto tivemos uma relação. Depois, daqui para frente... Sim, desde que eu não exclua, né? Porque eu não quero mais saber. Foi horrível, eu amaldiçoo, sobretudo se tem filhos. Eu digo sempre... A questão, né? Eu corroborando com o que você está falando, né? Que não existe ex, né? Tem muita gente que chega e fala, não, mas eu perdi meu tempo com aquela pessoa. Não. Você precisava passar por aquilo, amadurecer daquela maneira, né, para poder te fortalecer, até para te preparar para um outro relacionamento. Se você não tivesse passado por aquilo, talvez você não tivesse as características necessárias, os comportamentos necessários, a maturidade necessária para assumir esse outro relacionamento que você encontrou a felicidade. Né? Ali tem que ter um aprendizado. Enquanto você sofre, algo que se aprender. Você não aceitou ainda o aprendizado. Mas a gente está falando de relacionamentos assim, normais, né? A gente vai para o lado do abuso, do feminicídio, é outra história. Não, tem que passar por isso. Você está falando no extremo. No extremo. Né? Mas, por exemplo, corte de relações e acabou, né? Por isso que existe... É para isso que existe a medida protetiva. Mas até isso é importante olhar, né, Roberto? Porque quando eu me coloco nesse lugar de estar sendo abusada, de estar sendo violentada, eu estou ali honrando as vítimas do meu sistema ou excluindo os perpetradores do meu sistema, que foram aqueles abusadores. Eu vou precisar fazer um movimento de incluir para que eu saia desse lugar, porque nem é ao acaso que eu estou ali. E é claro, a gente não vai dizer que por isso, lógico, né, não é sobre isso, mas é olhar para isso. Procure ajuda para sair da situação, você precisa sair da situação. Isso, sai urgente para poupar o corpo físico e depois vai olhar o que tem além do aparente. Perfeito. Porque muitas vezes as pessoas que passam por isso, elas passam, mas a mãe passou, a avó passou, a filha agora está passando, e aí é um outro relacionamento. Vai vir um padrão, né? Isso. Inclusive, muitas vezes isso foi validado por algum ancestral, né? Ou seja, a mulher tem que sofrer, a mulher que tem que ser submissa. Os ancestrais, na sua ancestralidade sistêmica, algo está validando aquilo e você está honrando inconscientemente. Isso. Eliana, você realiza cerimônias sistêmicas. Quais são as cerimônias? Não, é o casamento sistêmico, celebração de bodas, renovação de bodas, bênção das alianças. Sociedade de empresa. Eu quero monto uma empresa, quero ter um sócio. É possível a gente fazer esse... Casamento sociedade, sistêmico. Casamento social, sistema de sociedade. Sim. Quando é indicado, então, falando bem prático, eu tenho uma sociedade com o Roberto, por que procurar um entrelaçamento sistêmico com uma sociedade sistêmica? Por quê? Qual é o benefício? Sociedade sistêmica é um bom mote, um nome bom. Gostei. Olha aí. As coisas melhorando, Sociedade 50%. Porque realmente muitas empresas acabam não dando certo por discordância dos sócios. Isso. Quando fazer? Quais são os benefícios desse entrelaçamento quântico aí? Rapaz, eu vou até ser sincera que isso está nascendo aqui agora, nesse primeiro dia do ano novo astrológico. A minha parte pode ser por Pix, não tem problema. Porque muitas sociedades, Eridana, terminam por discordância dos sócios, das mesmas características que você falou do casamento, né? Culturas diferentes, né? Momentos de vida diferentes. Um está no momento de poupar e crescer a empresa, outro está no momento de ter que retirar aquele capital, né, mais rápido possível. Então,
como harmonizar essa Heranças de sociedades anteriores, né? Eita, e esse é o problema também da herança. Isso aí a gente olha muito nesses movimentos de constelação. Não se divorciou não se divorciou Da empresa antiga. Da empresa antiga. E ainda tem de onde veio essa herança, qual foi a fonte. Porque se aqui vem através de desgraças, ela não vem abençoando onde ela está. É como a gente começar agora uma sociedade num prédio que faliu e eu vou para lá botar meu negócio lá. A probabilidade de dar ruim é grande. Agora, se é um espaço que alguém saiu para algo mais auspicioso, é diferente, né? Então, o que chega para mim, chegam muitas questões de sociedade, mas acabando mesmo, né? Para a gente fazer esse movimento do equilíbrio entre o dar e o receber. Sim. E para tudo, e sobretudo nessa questão também da sociedade, é importante olhar isso. Olhar as leis da hierarquia, daqueles que vieram antes, de onde eu estou vindo, de onde vem o meu recurso que eu vou trazendo para cá. Essa questão do pertencimento, né? Porque é um casamento, né? É um casamento. É um casamento, porque, por exemplo, se eu tenho um campo de prosperidade muito pulsante no meu sistema e o meu sócio tem, de alguma maneira, ele tem no sistema dele algum resquício de escassez, meu amigo, é somar e dividir por 2. Algum BO vai dar ali. Mas tem uma coisa, tu também não vai querer fazer sociedade com uma pessoa nessas condições se não existir algo no teu sistema que é preciso curar. Isso. Então é importante tratar isso antes de... Isso. Olhar, trazer para a consciência dos dois, e aí sim, a partir desse lugar que eu estou agora, dessa consciência que eu tenho, dessa aqui que está, então a gente se compromete a juntar para seguir. Ótimo isso, porque eu olho um, olho o outro e a gente vê a possibilidade da junção. Olha as coisas aí. Vai sair aqui com isso desenhado. Não, e saindo daqui, papel e caneta. Né? Saindo daqui, Urgente. a gente vai constelar a nossa sociedade para fazer a constelação das sociedades sistêmicas, eu e você, Então, sócios. olha aí. Nova empresa nascendo agora. Como é que existe uma Heriberto, permissão? Queridão e Roberto. Não pode excluir o rapaz. Não, gente, não tem nada a ver com Mas isso, não. A ideia ele foi trouxe minha. a Tá gravado, a ideia foi minha. Como é, Roberto? Ei, mas como é que o casamento sistêmico todos podem fazer ou há uma necessidade de uma avaliação prévia para ser feita? Eu entendo que todos devem fazer. Assim como a própria constelação, né? Por tudo isso que a gente já falou aqui. Porque, assim, a probabilidade da gente ter desafios é grande. Por tudo que a gente conversou, do que a gente traz, do que a gente vivencia. Então, se eu tenho uma ferramenta que me dá possibilidades de um maior sucesso, de uma cura para mim, para os meus antepassados e para os meus descendentes, por que não fazer? Sim, sim. Né? Eu acho assim que... Você trouxe uma cartinha. O que é essa cartinha aí? Vamos lá, Pois Erida. vamos lá. Essas são cartinhas sistêmicas, né? Que eu sempre trabalho com elas e trago também nos rituais da celebração. E aí trouxe hoje para que a gente pense aqui em algo, né? E quem estiver em casa pode pensar também uma resposta de alguma questão do seu sistema, né? E a gente vê o que ela traz aqui para nós. Ancestralidade, né? Algo Vamos que lá, você posso vê. começar? Pode. Agora vamos tirar uma só para todo Sim. mundo, ou cada um quer a sua. Não, vamos Não. tirar vamos fazer o que cada um pode pensar. E aí assim, você calado mesmo, pensar sem precisar sim. verbalizar o que A ideia é pensou. essa. Cada um, a gente aqui, quem está em casa, pensa sem verbalizar, fica pensando ali e vai ter a resposta através da carta. Vamos fazer o seguinte? Podemos? Podemos. Pronto. Pensa, você na sua casa pensa na sua questão. O que você gostaria de resposta dentro do seu sistema familiar, dentro do seu sistema de ancestralidade? Eu vou pegar, eu sugiro, a gente pega 3 cartas, a pessoa de casa escolhe uma e você vai traduzir as 3. Maravilha. Pode Gostei. ser? Vamos lá. Carta número 1. Carta número 2. Carta número 3.
Só pensa aí, você que está em casa, pensa 1, 2 ou 3. Qual é o número que vem mais forte no seu inconsciente? 1, 2 ou 3. E muitas vezes elas se complementam. Isso. Carta número 1. Você que pensou na carta número 1. Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo o meu sistema como um todo. Amplio a minha percepção de mundo. Agora eu consigo crescer. Parte do que a gente falou aqui, né? Sim. Uhum. A cura é jornada. Quando eu trago para a consciência e eu vejo que eu preciso incluir, liberar, aí eu consigo crescer e expandir. Ok, vamos lá. Você que pensou na carta número 2. Somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida, né? Quer dizer, a gente é só uma pecinha dessa história. Tudo que a gente está passando, que a gente está vivenciando agora no nosso sistema, é só uma pecinha para encaixar e a gente entender o todo. Aquilo que veio antes, aquilo que está aqui e que vai passar para as próximas gerações. Muito bem. Você que pensou na carta número 3. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Home. Porra, toma! Tom, segura Você essa pedrada. Segura essa pedrada. Essa foi Ó, forte. Essa foi forte. Você que pensou na carta número 3. A vida tá aí, as coisas estão funcionando. Os Você- caminhos estão abertos, você não Não. quer caminhar. Então, É isso. É isso aí. é aí, Aquela né? história, a gaiola pode ser de ouro, mas continua sendo uma gaiola. É verdade, é verdade. E caminha e o caminho se abrirá, né? A gente pensa que está impedido por causa dessa ou daquela falta. A gente sempre acha que falta algo para que a gente possa ir, mas na verdade está aí aberto. O que a gente ouve É muito também é assim, expandir a consciência. a gente pede para as entidades ou pede para Deus, abre os meus caminhos. Aí sim, tá aberto. E agora? Né? Você vai ficar parado, Agora não adianta vai. nada. Agora vai. É Né? isso. É Nos isso. conectamos. Nos reconectamos, foi incrível. Perfeitamente, Erida. Amei, Muito, gratidão. muito obrigado. Nossa, agradecemos. Perfeito. Muito obrigado pela generosidade de ter vindo aqui. Eu que agradeço. Ensinar um pouquinho a gente. Eita, né? aprender juntos. Olha aí, já saí Muito até bom. daqui com uma Olha aí. nova Pois é, possibilidade. já né? conversar Com sobre certeza. isso. Ver as porcentagens. Roberto, ó, se tu tiver tempo para fazer mais alguma coisa na tua vida, aí tu vai ter que vir para esse lado aqui para tu me ensinar gestão Como de gestão de tempo. tempo. Gestão Tá de tempo. complicado, tá Viu? complicado. Eridan, muitíssimo obrigado. Muitíssimo Gratidão. obrigado. A casa é Gratidão. sua, volte sempre. Volto sim. Tá? Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa para nos receber. Um excelente domingo, uma excelente semana. Abençoada para você. Até a próxima reconexão, até a próxima semana. Cara, mas é muito bacana essas casas. Eu gostei. Me responda a segunda, eu pensei na segunda.